Boa noite, meus queridos irmãos. Temos convidados que não são da igreja, são bem-vindos. Agora é o momento de aprendermos da palavra de Deus. O livro dos Salmos é a fonte do nosso estudo de hoje. Chega para cá um pouquinho, meu querido, para eu poder ver você. Isso. Obrigado. Para que eu possa ver. E nós, semana passada, começamos o Salmo 100 e interrompemos porque começou a passar o asfalto aí na frente, ligaram as máquinas e nós não pudemos continuar. Interrompemos no início o estudo do Salmo 100. Então hoje a gente vai retomar esse estudo. O ser humano funciona por dois poderes, assim dizendo: o entendimento e o sentimento. É isso que equilibra a natureza. O entendimento tem que ser ajustado e o sentimento também tem que ser ajustado. Os problemas dos seres humanos ou é falha de sentimento ou é falha de entendimento. Quando alguma coisa dá errada na vida da pessoa, quando há uma calamidade qualquer, uma insuficiência qualquer, é porque o entendimento não está brilhando, não está esclarecido, não tem luz, o entendimento está no escuro. E o coração, o sentimento é perturbado. Então, eu uma vez fiz uma lista de 30 sentimentos perturbadores. Por exemplo, o medo, a mágoa, a raiva, a rejeição. Então, uma lista. Então, aqui na mente, o entendimento. Então, a igreja muitas vezes atrapalha, exaltando emoções e bloqueando o entendimento. Então, igrejas ou ambientes onde exacerba a emoção, muitas vezes o entendimento fica bloqueado. É por isso que nós procuramos serenar, para entender. Coração sereno, cérebro brilhante. Coração perturbado, cérebro confuso. E nós não entendemos. Então é por isso que nós aprendemos desde os nossos antepassados. Eu estava dizendo para um convidado ainda há pouco que a primeira igreja batista surgiu em 1611. 1611, em Londres, tinha lá um prédiozinho que estava escrito Igreja Batista de Londres. Em 1611. Nesses séculos todos, a Igreja Batista tem explicado isso. O entendimento, a compreensão e o coração sereno, o coração tranquilo. A exacerbação, o descontrole emocional atrapalha. Uma pessoa, por exemplo, um estudante, um aluno brilhante, está muito bem preparado para fazer o vestibular, mas lá ele fica tenso. Aí a mente dele apaga o conhecimento. Entendeu? Então ele não acerta, ele não passa, mas ele estava pronto para passar. Mas o entendimento foi bloqueado pelo sentimento perturbado. Então isso é fundamental que a gente tem que entender. Então aqui nesse momento, o sentimento é sereno. Nós temos sentimento, temos emoções, mas eles são serenos. Nós não exacerbamos, não exageramos, ficamos em paz no coração para que o cérebro entenda, compreenda. Pois bem, então aqui estamos nós. Vocês receberam uma folha que na semana passada só eu estava com ela. Sempre tem uma figura, certo? É uma criança dando uma flor para uma pessoa adulta. Essa folha aqui fala de uma pesquisa sobre gratidão. Eu estou mencionando isso porque o Salmo 100, que nós estamos começando a estudar, é um salmo que expressa um momento de gratidão. Era um salmo de gratidão. O salmo era cantado quando o povo ia ao templo para agradecer pelas colheitas. Esse era um salmo, venham, vamos agradecer porque colhemos o trigo, colhemos a cevada, nós colhemos o milho, colhemos o arroz, colhemos a soja.
Vamos agradecer, vamos agradecer. O salmo era para isso. O povo era convidado. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Bom, esse estudo aqui mostra a antiga... Fazer um pouquinho. Um autor escreveu um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. Alguém leu esse livro? Conheceu? Conheceu, Daniel? E a Bíblia tinha razão. E a Bíblia tem razão. A Bíblia diz, seja agradecido. Seja agradecido. Venham agradecer. Você plantou um pé de maçã, deu uma maçã, pega essa maçã e leva para a casa de Deus. E diga, Senhor, obrigado. Essa maçã é do Senhor. Porque se deu uma maçã, vai dar outras. Então, a Bíblia ensina a gratidão. Grande parte dos salmos. Rendei graças ao Senhor. Agradecei a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. E, como a gente fala, a Bíblia tinha razão, a Bíblia tem razão. Esse estudo aqui, que foi publicado, saiu na internet, sobre gratidão, provada por estudos de Harvard, que faz bem para o cérebro. Esse estudo aqui mostrou que a gratidão faz bem para a saúde. Há pessoas que são travadas, há pessoas que são inibidas, há pessoas que não progridem. E se essas pessoas, você vai ver, elas não aprenderam a ter gratidão. Elas não aprenderam a agradecer. A gratidão tem dois componentes. O reconhecimento e o reconhecimento. Por exemplo, vocês me fazem bem aqui. Eu reconheço isso. Eu reconheço. A gratidão começa com reconhecimento pelo bem que alguém nos causa. O bem que alguém nos causa. E nós reconhecemos que alguém nos causou um bem, ou Deus nos causou um bem. E a segunda parte é a expressão. A gente percebe o bem que nos fizeram, a gente nota isso. Porque há pessoas que recebem o bem, elas não percebem. Elas foram abençoadas por Deus, elas não percebem. Elas receberam uma ajuda, elas não percebem. Elas não captam o significado daquilo. Mas se ela captou, se ela entendeu que ela recebeu um bem, então ela pode dar o segundo passo, que é reconhecer, que é a gratidão, que é agradecer. E o estudo diz que quando isso acontece, a gente tem mais saúde. Eu fico pensando, se você for dormir, 11 horas, 11h30, você quer dormir. Aí vem muitos sentimentos, vem muitos pensamentos. Alguns te atrapalham a dormir. Mas se vier o sentimento de gratidão, você vai dormir melhor. É o que diz a pesquisa. O sentimento de gratidão faz bem. E eu vou ler com você, dei essa folha para você, e também digo assim, reparta com pessoas, reparta com amigos, vizinhos, converse com eles. Há famílias onde as crianças aprendem a agradecer desde pequenininha. Fala obrigado, filhinha. Agradece a titia. Né? Trouxe chocolate? Obrigado, tia. Agradecer. Isso faz parte da boa educação. Então nós devemos ensinar as crianças a serem gratas. A serem gratas. Uma vez eu estava ouvindo um professor Yves Pellissier, nunca esqueci o nome desse professor. Ele estava dando um curso na Santa Casa e eu fui lá assistir uma aula dele. Ele era professor da Universidade de Paris e ele veio dar essa aula aqui. Ele falou uma coisa assim, que a vida é contínua de intervalos. Por exemplo, você está acordado, é um intervalo, porque você não está dormindo. Você vai dar um intervalo e vai dormir, é um intervalo. Você almoçou, foi um intervalo para não trabalhar. Almoçou, volta a trabalhar, é um intervalo para não estar almoçando. E assim ele fala, mostrando que a vida... E o livro de Provérbios fala, Eclesiastes fala, há um tempo para todas as coisas. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo para amar, tempo de odiar. Quer dizer, a vida é assim.
E ele disse o seguinte, que nós precisamos ensinar a criança, desde pequena, a aprender que a vida é um intervalo. Por exemplo, você ganhou um pirulito, ganhou. Agora vai dar um pirulito para o seu coleguinha. Você doou. Ganhar e doar. Ganhar e doar. Ele dizia, o professor Ivo, ele dizia, isso faz bem para a saúde, para o equilíbrio, para a personalidade da criança. Aprender que a vida é assim. Né? De alternativa, de você receber e dar, receber e dar. Então o povo recebeu. O povo recebeu as bênçãos da colheita. Agora é a hora de dar um intervalo para dar. Recebeu, agora você vai doar. Esse é o intervalo. E ele fala assim, que isso é fundamental. E ele fala que muitas pessoas têm doença mental porque não aprendem a lidar com os intervalos. É hora de ganhar, é hora de perder. É hora de rir, é hora de chorar. É hora de cantar, é hora de não cantar. Então, há essa vida de intervalo. Agora, o povo plantou o trigo, plantou, fez tudo, plantou. Agora é a hora dele plantar. Agora vamos parar porque deu fruto. Vamos pegar esse fruto e vamos levar para Deus. É hora de agradecer. Hora de receber e hora de agradecer. Eu estou na igreja desde criança, fui batizado aos 17 anos. O que eu vi desde esse tempo é a ingratidão cruel. Crentes são ingratos. Pastor, eu quero ser batizado na sua igreja. Eu volto. Pastor, eu quero ser batizado na sua igreja. Eu gosto muito dessa igreja. As pessoas me tratam muito bem. Elas cuidam de mim. Eu tenho lanche grátis. Ah, que bom, que bom. Aí fica aqui, é batizado e tal. Um dia ele, pum, chuta a igreja. Não vou com a cara desse, não vou com a cara daquele, não vou com a cara desse. E depois ele sabe as notícias que aquela pessoa está mal. Eu estou falando isso desde criança. Desde criança. Você vê aquele ingrato. O moço que vem para a igreja é acolhido, a igreja paga o seminário para ele, porque ele quer ser pastor. Então, aqui nessa igreja, ninguém estudou pagando na faculdade teológica dinheiro do próprio bolso. A igreja sempre pagava. Aí a igreja pagava para ele, ele se formava, aí pum! Nós falava mal da igreja, falava mal do pastor, agredia as pessoas. Essas pessoas não têm uma vida de progresso, elas não progredem. Então Deus fala para o povo, se vocês aprenderem a agradecer, vai tudo bem. Vocês têm que agradecer. Então era parte da lei. A festa da gratidão, a festa das colheitas, o Pentecostes, que era a festa de gratidão, era a festa da colheita, essa era uma obrigação do povo. Era obrigatório o comparecimento para agradecer. Então nós, no geral, verificamos isso, a ingratidão. A ingratidão. Falei muito, estou falando sinceramente, de coração, um moço, pastor, eu quero ser pastor batista. Ah, ótimo. Foi lá para casa, ia lá em casa, nós íamos ensinar, ele não era batista, nós ensinávamos para ele, lá semana recebia, aconselhamento e tal, trouxemos ele para a igreja, ele ficou na igreja, aí fez o curso e tal, orientando, dei para ele literatura, encaminhei para o pastor, fizemos uma festa de consagração, um almoço maravilhoso. O pastor estava aqui e disse, nunca vi um almoço de consagração de pastor tão rico, tão maravilhoso. Né? Aí depois ele foi ordenado, aquela festa maravilhosa. A Bíblia, o pastor que recebe, que é ordenado, ele recebe uma Bíblia. A igreja dá uma Bíblia. Então nós demos uma Bíblia normal. Ele falou, não, eu quero uma Bíblia grande. Trocamos, uma Bíblia grande, do jeito que ele queria. E fizemos a festa do jeito que ele queria. Foi embora. Nunca deu uma palavra. Eu estava lembrando, sempre lembro do filme O Cangaceiro, né? Foi embora e não disse nada, nenhuma carta deixou. Né? Você lembra? Você lembra do Cangaceiro? O filme Cangaceiro, né? Que a moça Vanja Eurico, era a atriz, que cantava isso. Foi-se embora e não disse nada, nenhuma carta deixou. Quer dizer, essas pessoas, elas vão ter um déficit de crescimento pessoal, personalidade, bloqueada pela ingratidão. Bloqueada pela ingratidão. Então,
A gratidão depende desse reconhecimento. A gente reconhece o bem que alguém nos fez. E Deus está sempre fazendo bem, sempre fazendo bem. E a gente tem que estar sempre reconhecendo. Reconhece na mente e no coração sente a gratidão. E com a boca você declara que você tem gratidão. Pois bem, o que fez o estudo? O que diz o estudo? Olha a folha aí. Gratidão, termo derivado do latim gracia. No dicionário significa sentimento de graça. Experimentado por uma pessoa em uma relação a alguém que lhe concedeu algum favor, um auxílio ou benefício qualquer. Em outras palavras, uma forma de reconhecimento. Uma forma de reconhecimento. Então, esse reconhecimento é da mente. É da mente aqui que a gente reconhece. Continuando. De acordo com os pesquisadores da Harvard Medical School, em Boston, a gratidão é um poderoso remédio para o cérebro. Pesquisa médica, pesquisa científica. É um poderoso remédio para o cérebro. Ao experimentar o sentimento, duas partes do cérebro do órgão são ativadas: pré-frontal, medial, ventral e a córtex, na porção dorsal. As áreas estão envolvidas em percepções de recompensa, moralidade e imoralidade, interações sociais positivas e capacidade de entender o que o outro pensa. A gratidão estimula coisas boas na gente. Uma pessoa grata quer fazer o bem, porque ela é grata. A gratidão estimula o melhor. Quando nós praticamos a gratidão, essa prática estimula em nós coisas melhores. Coisas melhores que deu nessa pesquisa. Isso não é tudo. Pequenas pesquisas comprovaram que agradecer fortalece o vínculo interpessoal. Quer dizer, agradecer me faz me relacionar melhor com as pessoas. Tá? Então, se eu sou grato ao irmão Daniel, isso melhora o meu relacionamento com ele. Se eu sou ingrato, isso bloqueia o meu relacionamento com ele. Então, a pobreza nas igrejas, nas famílias, a pobreza nesse relacionamento pessoal é ligada à falta da gratidão. A mulher fez o esforço, está passando mal, mas assim mesmo ela fez a janta, né? Fez a janta da melhor maneira possível, o marido chega em casa e não agradece. Obrigado, estava gostoso a janta. Né? Ou o filho não agradece ao pai o presente que ganhou. Isso bloqueia o bem da pessoa. Os salmos não são bobagem, não. A Bíblia não é bobagem, não. É de alta importância para o bem do ser humano. Aí, continuando. Ainda, isso tudo, pesquisas comprovaram que agradecer fortalece o vínculo interpessoal, auxilia no bem-estar, aumenta a resiliência, a capacidade de suportar, reduz o estresse e ajuda a prevenir a depressão. Isso eu tenho observado muito, que eu lido com pessoas deprimidas desde que me formei em medicina. E a gente vê que as pessoas deprimidas, elas não veem o bem da vida. Por doença, é claro. Elas não percebem bem o que está acontecendo de bom ao seu redor. E ela não tem essa gratificação. E isso prejudica. Aí ele disse, então, ajuda a prevenir a depressão. Finalmente, ainda segundo o centro científico, a saúde dos adeptos do hábito é quase de ferro, na saúde. Eles têm sistema imunológico mais forte. Eles estão dizendo aqui o seguinte, que uma pessoa que tem gratidão, ela resiste mais a uma gripe do que o que não tem gratidão. O ingrato está mais sujeito a ter uma doença, a pegar Covid, por exemplo. Os ingratos. Ele diz aqui. Eles são mais fortes, apresentam pressão arterial normal, dormem bem. Reconhecer uma atitude deixa as pessoas em alerta
para, quando possível, exercê-la novamente, que agradece com regularidade, mantém maiores níveis de alegria e emoção positiva. Então, quando a gente estuda os salmos, agradecei, deem graças. Ele está propondo um mecanismo de cura. Hoje em dia, na televisão, por aí afora, tudo, estão sempre propondo coisas para melhorar a saúde. Ah, come isso, come aquilo, estica a perna, estica a orelha. Então, vai lá. Mas isso aqui é milenar. Isso é milenar. Está lá na Bíblia e os cientistas estão discutindo. Isso está certo. Convoca todo mundo, todo o país. Vamos à casa de Deus. Vamos refletir sobre o que Deus nos fez de bom. E vamos expressar isso. Porque isso faz bem para a vida da família, faz bem para a vida da sociedade, faz bem para a religião da pessoa. Ok? Então vamos prosseguir aqui rapidinho. O salmo, aí volta para outra folha. O salmo é um salmo litúrgico, quer dizer, usado nas festividades de celebração pelo início das colheitas. Quer dizer, a gratidão não era para ser feita no final das colheitas. Não era para levar para Deus o último fruto, é o primeiro. Entendeu? Então, esse salmo era para ser cantado no início das colheitas. Não é para você encher de riqueza, muito dinheiro, para no final de tudo ir agradecer. Não. Era no início das colheitas. Quando o povo levava os primeiros frutos da terra como oferta de ação de graças para a casa de Deus. O salmo era cantado por uma procissão de adoradores que se preparavam para atravessar os portões e passar pelos pátios para entregar as ofertas aos sacerdotes. Os sacerdotes ficavam nos pátios. E para chegar aos pátios, tinha os portões. O povo vinha, um cacho de uvas, um ramo de cevada, um ramo de trigo, todo mundo na fila. E cantando e entrando e entregando ao sacerdote, que era o representante de Deus. Esse era um momento mágico, de cura, de saúde, de alegria, de esperança. Deus me deu frutos. A minha macieira deu maçã. A minha plantação de trigo deu trigo. Eu tenho pão para os meus filhos. E eles entravam cantando. Eram 2 coros e o povo cantando. Esse salmo, esse festival de gratidão. Pois bem, continuando. O convite para a adoração exigia entusiasmo e alegria e a participação de todos os povos. Aqui o salmo diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Quer dizer, o povo de Deus era um povo que tinha responsabilidade, mas o convite para a gratidão é todos. Eu devo ser grato, ter gratidão, você, meu tio, meu pai, meu avô, meu vizinho, todos. O hino de gratidão era para ser cantado por todo mundo. Isaías falou no seu livro que em algumas situações aleijados não podiam entrar no culto. Pessoas mutilados não podiam entrar nos cultos. Aqui não, todo mundo. Tem um aleijado aí, ele entra também. Tem um mutilado, ele entra também. Naquele tempo tinha pessoas que foram, homens que foram emasculados, aos eunucos, eles não têm os órgãos genitais, eles também entram. Todo mundo para agradecer. Consta que Machado de Assis não, São Francisco de Assis, estava velho e morava sozinho, numa casa, numa choupana, morava sozinho. E alguém chegou lá e conversou com ele e falou: o que você faz? Ele falou: o que pode fazer um velho, cego, doente, sozinho, se não dar graças a Deus?
O que um infeliz, o que um machucado, o que um doente pode fazer, se não dar graças a Deus? Porque eu estou doente com 83 anos, mais 83 anos, agora eu estou com problema na vista, tudo bem, graças a Deus, porque eu fiquei tantos anos enxergando maravilhosamente bem. Agora os irmãos já devem ter percebido que eu paro um pouco aqui, né? Mas eu tenho que dar graça. Não porque estou enxergando pouco, mas porque 83 anos eu enxerguei bem. E isso me dá cura, isso me dá alegria, me permite trabalhar, me permite fazer alguma coisa. Isso me permite. Agora, se eu ficar de mau humor, lamentando o mal que aconteceu, que deixou de acontecer, eu vou ser infeliz. Pois bem, o terceiro comentário é que os atos de adorar e servir são equivalentes. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cânticos. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cânticos. Quer dizer, o serviço a Deus e a adoração tem que estar entrelaçados. O serviço a Deus e a adoração. Porque há igrejas assim, o povo adora, né? Principalmente acontecia no passado, aí, a Maria José se lembra, tinha um louvorzão. Os jovens se reuniam para cantar com vários instrumentos. Sábado à noite, até tarde da noite, tinha um louvorzão. Domingo de manhã, ninguém se levantava para ir para a escola bíblica dominical. E uma vez eu perguntei ao moço, eu falei, como é que é o louvorzão? A gente vai, canta até meia-noite, até 1h da manhã. Aí eu disse para ele, eu sei, ouvi dizer que alguns que cantam no louvorzão, depois vão para o bar tomar cerveja. Ao invés de ir para casa, fazer companhia ao pai, à mãe, ao irmão. Aqui diz assim, servir e adorar. Adorar a Deus e fazer o bem ao outro. Está participando com o outro, está em companhia do outro. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos. Você leva as ofertas e você também se entrega. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico. Você se apresenta. Aqui está a minha oferta e aqui sou eu. Tudo é de Deus. Entendeu? Entendeu? Prosseguindo. O ato de louvor ou elogio exige conhecimento dos atributos daquele a quem se dirige. Bom, a gratidão, ela decorre do entendimento. Se eu não entender que você me fez o bem, não vai haver gratidão. É por isso que pessoas passam aqui na frente, que um dia vieram aqui, e desculpa, é sinceridade, está no meu coração. Pediram cesta básica e receberam, pediu botijão, já receberam, e nunca entraram aqui para cantar um corinho, para cantar um pouquinho, nunca fizeram. Sabe por quê? Porque eles não entenderam o bem que receberam. E aí eles vão ficar sempre precisando. Porque a gratidão nos faz evoluir, a gratidão nos faz alcançar vitórias, crescer. O reconhecimento do bem que nos fazem, o irmão ou Deus, nos dá lucidez para crescer. Nos dá lucidez para crescer. Então, o ato de louvor, ele exige o conhecimento dos atributos de Deus. Para eu elogiar alguém, aqui diz o seguinte, que o que o Salmo está dizendo é o seguinte, que se eu reconheço, se eu tenho gratidão, eu vou elogiar aquele por quem eu tenho gratidão, ou seja, a palavra. Eu preciso falar, olha, fulano me fez isso, fulano me fez esse bem. É o ato de louvar. Louvar é elogiar. E é preferível ler essa parte, né? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. O Senhor nos fez e reivindica a sua criação. O Senhor nos adota como seu povo. Nos adota como seu povo, nos faz suas ovelhas, mantendo conosco uma relação de ternura e cuidado. O Senhor a quem
o salmista diz que devemos reconhecer é o Deus de Moisés, que se apresentou ao Senhor, ao Senhor dito Yahvé. O judeu, ao adorar, devia ter sempre em mente a confissão de fé judaica sobre Deus. O Senhor é Deus. Deus é o nosso Criador. Somos o seu povo. O Senhor é bom. A bondade de Deus é eterna. A fidelidade de Deus perdura por todas as gerações. A gratidão depende de reconhecer quem que o outro é. Por isso aqui os profetas diziam, conheça Deus, vamos conhecer Deus. Precisamos conhecer, saber quem Ele é. Para que nós possamos reconhecer o que Ele faz por nós. E aí nós possamos ser gratos e aí possamos colher as bênçãos da gratidão. Né? Bom. Eu coloquei um comentário aqui. A tarefa principal de um cristão é conhecer o seu Deus. Tarefa principal. Então, por que razão nós priorizamos o estudo da palavra de Deus? Para que possamos conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, nós poderemos louvá-lo. E louvando a Deus, nós somos exaltados. Nas lutas da vida, somos vitoriosos. Ele nos dá a vitória. Mas é preciso que nós saibamos quem Ele é. Eu não posso agradecer uma pessoa se eu não sei quem ela é. Eu preciso conhecer para agradecer. A gratidão implica no conhecimento do outro. Eu não vou agradecer, eu não posso ter gratidão por um estranho, que eu não sei quem ele é, não sei o que ele faz, não sei o que ele fez por mim. Por isso é que é fundamental estudar a palavra de Deus. A coisa mais importante numa igreja evangélica é o estudo de Deus, o estudo do Senhor, o conhecimento do Senhor. O profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O último comentário, então, que é o interesse principal do culto deve ser focalizado em Deus e não nos adoradores. Tá? Então, tem milhares de pessoas adorando, mas o foco não são as pessoas. Um irmão que era membro dessa igreja aqui, uma vez me falou que ele foi a um culto, a um congresso sobre culto, sobre adoração. E naquele congresso sobre adoração, foi dito que o culto existe para beneficiar o crente. Quer dizer, o culto existe para agradar o crente. Então a coisa é assim, você entrou aqui e não gostou do culto, você vai embora, porque você deve ir para o culto que te agrada. Isso não é verdade. O culto existe para focalizar Deus. E isso nos faz bem, é claro. Mas a coisa principal não é agradar o crente, é exaltar Deus na sua imagem, na sua figura. É exaltar a Deus. E isso nos agrada, mas agradar ao crente é consequência. Não é a coisa principal do culto. Eu não estou aqui porque eu preciso ficar feliz. Eu não estou aqui porque eu preciso ficar alegre. Isso vem, me dá felicidade e dá alegria. Mas estou aqui para exaltar Deus. A consequência é saúde para mim, alegria para mim, amizade para mim. Mas sério, mas o foco aqui é o adorar a Deus. Então o interesse principal não é em nós. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus atos com louvor, dai-lhe graças, bendizei o seu nome. As portas pertencem a Deus. Entrai pelas portas dele. O povo é o povo dele. O templo é o templo dele. Então tudo é de Deus. E o que nós fazemos é exaltar Deus. Ele as portas pertencem a ele, os atos pertencem a ele, o louvor e a ação de graças pertencem a ele. Há 3 atributos de Deus que são fundamentais, que nós conheçamos, para
nos relacionarmos com Deus para agradecer. A bondade. Disposição divina para beneficiar o seu povo. Deus só pode fazer o bem à sua criação. Misericórdia. Disposição divina para suportar os culpados. Eu só posso me relacionar com Deus se eu acredito na misericórdia dele para me suportar. Eu sou o culpado. Então, se eu não acredito na misericórdia dele, sendo eu culpado, eu estou bloqueado para chegar a ele. Mas a misericórdia de Deus diz que ele é competente para suportar a minha culpa. Então, a misericórdia é a disposição divina para suportar os culpados. E a fidelidade? A fidelidade é a disposição de Deus para cumprir suas promessas. Isso é maravilhoso. Pois bem, o Salmo 100 é isso. É um festival para a gratidão. Reconhecimento das coisas boas. Deus te dá o fruto. Agradeça. Sua esposa é boa para você. Agradeça. Seus filhos são obedientes. Agradeça. Você tem um emprego, tem seu salário. Agradeça. E fazendo isso, agradecendo, desenvolvendo essa capacidade. Porque eu estou pensando que a gratidão não é uma coisa natural, é aprendida. O povo de Israel não sabia agradecer, mas Moisés deu a lei. Vocês precisam agradecer. Vão se reunir uma vez por ano. A colheita veio, o fruto veio, pega essa colheita, pega esse trigo, pega esse fruto, pega esse cacho de uvas e leva para Deus. Agradeça. E vocês vão ser beneficiados. Tudo que está na lei de Deus tinha uma finalidade de dar vida e saúde. Se o mundo todo entendesse isso, que os mandamentos de Deus para o nosso bem, os políticos seriam uma bênção se eles fossem obedientes a Deus. Os ricaços, os ricos, poderosos, seriam uma bênção se eles conhecessem a palavra de Deus. A tarefa da igreja é publicar os mandamentos de Deus. E entre esses mandamentos está: convidem a todos para agradecer. E vamos ser gratos porque isso nos faz bem. Não esqueçam de reler. Leia aqui. Pesquisa científica reconhecida como uma pesquisa válida. Eu desejo que Deus abençoe os nossos corações. Tá bom? E a vocês que me deram o privilégio de estar aqui ouvindo, que a bênção de Deus caia dobrada. A porção dobrada da bondade, da misericórdia de Deus nas suas lutas, nos seus problemas. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Amém?